Boa noite, igreja. A paz de Jesus para todos, amém? Você está vivo aí? Faz assim só um balanço para ver se vocês estão vivos. Amém, aleluia. Glória a Deus. Está todo mundo vivo. Não vou pedir para vocês ficarem em pé não, para a gente fazer aquela brincadeira, né? Vivo, morto, né? Não, porque vocês estão vivos, então estão ativos. Olha só, nesse tempo que a gente vive, infelizmente, muita coisa chama a nossa atenção. Sim ou não? O tempo todo, os nossos olhos, eles estão sempre voltados para algo que nos chama a atenção. E se a gente for falar desse mundo digital que a gente está mergulhado, o tempo todo nós somos conduzidos a consumir algum tipo de informação, algum tipo de vídeo. Então, os nossos olhos, eles sempre estão ativos àquilo que vai nos chamar a atenção. E nessa era digital, a gente está o tempo todo com o nosso smartphone e constantemente a gente está atrás de informações, a gente está atrás daquele vídeo que alguém mandou para a gente, né, algo que compartilharam com a gente vai olhar. Então, sempre nossos olhos estão voltados a essas informações. E, infelizmente, esse excesso de informação que a gente tem hoje tem trazido muito mal a gente. Tem trazido estresse, muitas vezes a gente está se sentindo cansado, porque o tempo todo nós estamos em frente de uma tela, atrás de quê? De informação. E aí, uma coisa que é importante, e que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, quando a gente não sabe algum tipo de informação que está rolando no nosso meio, a gente se sente o quê? Tipo assim, vixe, como assim? Não estou sabendo dessa informação? As pessoas chegam a nós e dizem assim, você não está sabendo disso? A gente diz, pronto, eu estou morando aonde que eu não sei dessa informação. O que é que a gente faz? Vá atrás da informação, porque a gente não pode ficar fora, né, desse ambiente onde todo mundo está informado, menos eu não estou sabendo do que está acontecendo nesse mundo. Gente, fala sério, se você for querer saber tudo o que está acontecendo nesse mundo, você não vai viver, porque você vai estar o tempo todo, e mesmo assim você não vai conseguir saber de todas as informações que acontecem em todos os níveis da nossa sociedade. Então, isso tem trazido cansaço, isso tem trazido estresse, tem trazido também falta de concentração. Muitos de nós, por exemplo, eu estou falando aqui, talvez as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube também está atrás de telas, além de estar me ouvindo, está no seu smartphone, está conversando com alguém do lado, está vendo a TV, está vendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso tem gerado ansiedade na gente, porque a gente fica atrás o tempo todo de informação, a gente não consegue processar, porque cabeça nenhum de nós temos uma capacidade de absorver tanta informação e ainda pensar sobre ela, ainda trazer um pensamento crítico a respeito disso. A gente não consegue, tá? A gente não vai conseguir processar tudo isso. E aí vem uma enxurrada de coisas para a gente consumir, a gente quer consumir com a nossa mente e a gente não vai conseguir. O que é que vai acontecer? Um povo cansado, estressado, um povo, sabe, que não aguenta, que está com a cabeça cheia. Sabe quando a gente assim, não estou conseguindo dormir porque minha cabeça está cheia de informação. Por quê? Porque você encheu a sua cabeça o dia todinho de informação, de coisas, e ainda você foi atrás. O que é que acontece? A mente, quando vai dormir, fica cansada, fica exausta, não consegue relaxar. No outro dia, como é que você está? Acorda de novo, cansado, sobrecarregado, e aí você vai acumulando isso. Então, hoje, eu quero trabalhar com vocês na perspectiva de que a gente tem que redirecionar o nosso olhar. Nós temos a autonomia para onde nós vamos olhar, para aquilo que vai chamar a nossa atenção e que, de fato, vai ter a nossa atenção. E eu quero hoje fazer você desviar o seu olhar das coisas que de fato lhe traz cansaço e que muitas vezes não traz algo bom para a sua vida e que às vezes o diabo tenta o tempo todo tirar a nossa atenção de quem? Do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Então, gente, não dá para a gente servir a dois senhores, tá? Não dá, porque ou você vai aborrecer um e aí você vai agradar outro, mas nós temos nesse tempo uma escolha de olhar tão somente para Jesus, porque senão você vai viver uma vida fadigada, cansada de tentar olhar para todas as coisas e tentar processar, e principalmente entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você olhar para Ele, você vai ter o caminho, você vai ter a verdade e você vai ter tudo o que você precisa. A Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 6, Jesus conta uma parábola a respeito
dizendo que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai andar na luz. Aí eu pergunto a você, por que que o nosso corpo tem adoecido? É porque os nossos olhos não têm olhado para aquilo que é bom. Porque se os nossos olhos forem bons, a gente vai olhar para aquilo que é bom e todo o nosso corpo vai andar na luz. Se a gente não tiver esses olhos bons, infelizmente, o nosso corpo vai para esse ambiente de exaustão e para esse ambiente de trevas. Então, saiba que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai andar na luz. E aí, o que é que significa esses olhos serem bons? Esses olhos serem bons, gente, é a gente entender e olhar com realidade os fatos. Sim, eu não estou pedindo para vocês fantasiar a sua vida, não, e achar que sua vida não tem dificuldades ou esse mundo não tem dificuldades. Não. Olhar com os olhos bons é olhar com os olhos de Deus, que diante das dificuldades, Ele está comigo. Diante de qualquer situação que eu venha vivenciar, eu olhando para Ele, eu vou ter o caminho, eu vou ter a verdade, eu vou ter a vida, eu vou ter a direção. Então, olhar com os olhos bons é olhar com os olhos realistas, com os olhos que de fato vai me conduzir para o caminho, para a verdade e para a vida. Então, a decisão, gente, de olhar com os nossos olhos bons está em você. Em você que entende que a sua vida está regida por um Deus que lhe conduz para o caminho, para a verdade e para a vida. A minha pergunta hoje, que eu diria que seria uma pergunta de 1 milhão, é como então ter esses olhos bons? Porque se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai andar na luz. Então, como é que eu posso ter esses olhos bons? Olhar de fato com esse olhar de entender que Deus está comigo, que independente do que eu venha passar na vida, Ele está comigo. Aí eu vou responder baseado nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, verso 8, que diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, de onde vem esses olhos bons? O nosso coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E quando o texto fala que felizes são os que têm um coração puro, a gente vai ver a Deus. Se eu vejo a Deus, eu vejo o caminho, eu vejo a verdade e eu vejo, de fato, a vida que Ele tem para mim. E isso vai me conduzir, isso vai me direcionar a simplesmente a viver uma vida baseada nessa pureza do coração. E sabe o que é que significa essa palavra pureza no grego? Nada mais é do que sem mistura, sem adulteração, sem resíduos e destituídos de hipocrisia. Então, um coração puro, gente, é o coração que vê a Deus. E quando a gente vê a Deus, a gente de fato vai encontrar esse caminho, essa verdade e essa vida. E a gente vai viver em direção certa, sem cansaço algum, porque a gente está olhando para Ele. Todo mundo está entendendo isso? Diga amém. Você está vivo aí, então diga amém também. Isaías capítulo 45 diz assim, ó: olhai para mim e sede salvos. Ou seja, quando nós olhamos para o Senhor, nós somos salvos. O texto de Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. O que é que acontece? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia e estando assentado à destra do trono de Deus. Então, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ter esse caminho. O salmista também vai dizer no Salmo 123, 2: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Então a gente vai ver a Bíblia toda trazendo e redirecionando o nosso olhar para o nosso Deus, porque se a gente olha para Ele, mais uma vez eu vou dizer, você vai estar salvo, você vai ter o caminho, você vai ter a verdade, você vai ter a vida. 2 Crônicas 16, 9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam total atenção. Então hoje eu quero, de fato, fazer com que você olhe para Jesus, ponto. Se eu concluísse minha mensagem agora, eu diria: olhe para Jesus. E sabe por que muitas vezes a gente fica perdido nesse mundo? Porque a gente não olha para Jesus. A gente olha para diversas coisas, situações, problemas. A gente olha e às vezes a gente interpreta uma situação totalmente, sabe, troncha, e que muitas vezes a gente perde porque a gente não olha para o Senhor. O alvo do inimigo, gente, sabe qual é? É roubar a sua atenção.
É roubar a sua atenção para lhe levar para o problema, para as dificuldades, para dizer que não tem saída, que você realmente é uma desgraça, que você realmente não tem jeito, que a sua vida realmente não vai para frente. O inimigo sempre vai lhe conduzir ao caminho de destruição. Então, ora, se eu sei que os olhos e o inimigo da minha alma, ele vai me conduzir para a destruição, então tudo que eu olho para a destruição, eu não estou olhando para Jesus, eu estou olhando para aquilo que não é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou olhando para a morte. Então, a gente tem uma escolha para quem nós vamos olhar. Diante da situação, você olha para quê? Você olha para a dificuldade ou para as possibilidades que há em Deus que está com você? Para onde você tem olhado? Sabe, eu fico pensando, por exemplo, a mosca, quando acorda, ela vai atrás de quê, gente? De sujeira. Você não vê mosca em lugar limpo, não. Vê? Não vê, a mosca ela é conduzida, talvez a sua existência ela vai atrás de realmente ser alimentado por aquilo que é ruim, que aquilo que é sujo, a comida que está apodrecendo. Da mesma forma, nós, muitas vezes, temos uma escolha, assim como, por exemplo, o beija-flor, ele vai atrás da flor para ser alimentado, para ser nutrido, nós também temos uma escolha todos os dias, do que é que eu vou alimentar a minha alma. Sabe, é das desgraças que esse mundo tem ou daquilo que de fato vai trazer vida para mim. Então, diga assim, eu tenho uma escolha. Não, assim não, você não tem escolha não, desse jeito não fala. Diga assim, eu tenho uma escolha. Amém. A igreja que tem uma escolha, sabe, de olhar para Jesus. Você tem essa escolha todos os dias, que os seus olhos possam estar atentos ao Senhor e à direção que Ele vai te dar. Gente, o que toma a nossa atenção vai nos moldar. E o que molda vai nos liderar. Então, se eu olho para o medo, o meu coração vai ser tomado pelo medo. E aí eu vou ser uma pessoa medrosa. Mas, se eu olho para o meu Senhor, que tem um caminho para mim, que diz que está tudo certo, isso vai me dar coragem, isso vai moldar as minhas emoções, e isso vai me conduzir para esse destino que o Senhor tem para mim. Então, você tem uma decisão todos os dias, para onde eu irei? Para onde eu irei olhar? Para quem eu vou olhar? Quem é o meu Senhor? Quem é o meu Salvador? Todos os dias nós temos essa escolha. Então, quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para Jesus, em primeiro lugar, eu não tenho falta. Responda comigo, eu não tenho falta. Você não vai encontrar falta na sua vida. Você não vai acordar de manhã e dizer, está faltando feijão. Não, você vai dizer, hoje nós temos arroz. Glória a Deus, aleluia. Nós temos um macarrão na casa. Sabe, você não vai olhar para a falta, porque você tem o Senhor. E o Senhor vai te conduzir a olhar para aquilo que você tem. E você vai dar graças por aquilo que você tem. E não por aquilo que você não tem. Porque em Deus nós não temos essa falta. O que o Senhor Jesus fez em Lucas capítulo 9, verso 16, na multiplicação dos pães e dos peixes? Olhando para o céu, Jesus deu graça. Deu graça pelo quê? Pelos 5 pães e 2 peixes, que aos olhos de todos era impossível alimentar uma multidão. Mas Jesus, ele olha para o céu e dá graças por aquilo que ele tinha nas mãos, que aos nossos olhos era insuficiente, mas ele tornou suficiente, porque ele olhou para o céu, olhou para o Pai e disse, Pai, eu te dou graças. Ele não olhou para a multidão que estava faminta. Ele olhou para os 5 pães e 2 peixes e deu graça. Então, quando você olhar as dificuldades, dê graças ao Senhor. Porque o Senhor está ali, de fato, fazendo com que você olhe para Ele e veja que nele você não tem falta. Amém? Você olhando para o Senhor, você não vai ter falta, você vai encontrar uma razão de agradecer a Deus, porque esse é o padrão do reino de Deus, é darmos graças em tudo. O texto fala, acho que é 1 Tessalonicenses, que diz que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que a gente dê graças ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, existe uma razão nisso. Existe um motivo de a gente olhar para a vida e entender que nele tudo nós podemos, tudo nós temos. E é nessa perspectiva que você olha para o Senhor e dá graças, mesmo diante da insuficiência aos seus olhos. Vou repetir, mesmo diante da insuficiência dos seus olhos. Porque, na verdade, quando você olha para ele, você vai ver que tudo é possível ao que crê. Amém? E Jesus estava ensinando aos seus discípulos, dizendo, peraí, me dá isso, que vocês estão achando que não vão alimentar.
eu vou dar graças, eu vou olhar para o céu e eu vou dar graças ao Senhor. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, quando tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Diante da morte do seu amigo, Jesus fez o quê? Deu graças. Ele não olhou a morte, ele não olhou o lamento das pessoas, dos familiares que estavam ali. Não, ele deu graças ao Senhor. Jesus, ele deu graças na noite em que ele foi traído. Então, gente, a gratidão vai nos levar a ambientes de milagres. Por isso que você não pode olhar falta, porque quando você tem Jesus, você tem tudo e o milagre, ele acontece. Porque ele é o Deus que provê tudo o que nós precisamos, ele é o seu pastor, amém? Então, tudo aquilo que não sou capaz de dar graças a Deus, isso me domina. Então, se eu não sou capaz de dar graças a Deus diante da aparência, da falta, aquilo ali vai me tomar. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou ficar com medo. Aí eu vou ser tomada por uma falta imensa e achar que Deus não está comigo. E esse ambiente vai me levar, de fato, a uma falta, porque eu não vejo Deus. E se eu não vejo Deus, eu, de fato, estou perdida nesse mundo. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém, por favor. Então, quando eu olho para Jesus, eu também sou satisfeito. Repete comigo, satisfeito. Eu não sei você, todas as vezes que eu vejo essa palavra, eu me lembro de uma boa comida, quando a gente almoça e que a gente come e que o bucho fica cheio. A nutricionista não está ouvindo isso, porque ela nos orienta a gente não ficar com esse bucho tão cheio, né, nutricionista? A gente tem que ficar leve, comer com leveza, mas é bom, não é? É bom, né, nutricionista? Se fosse bom, a gente não faria, né? Mas, enfim, faz um pouquinho mal depois. Mas, olha só, ter, assim, essa satisfação quando a gente come, né, é maravilhoso. É bom demais. É uma sensação de fato, de alegria, de uau, estou pleno, estou cheio, não há falta em mim, né? Então, quando a gente está disposto, por exemplo, a partir algo, a repartir algo com alguém, é porque nós estamos satisfeitos. Concorda? A gente nunca vai dar quando a gente sente que a gente está com falta. A gente sempre vai partilhar. Pede para uma criança partilhar algo quando ela está com fome. Ela não vai querer partir com ninguém. Ela não vai querer dar para ninguém, porque ela não está satisfeita. Mas quando nós estamos satisfeitos, o nosso desejo é sempre partilhar com as pessoas. Então, quando a gente está, de fato, satisfeitos no Senhor e quando nós olhamos para Ele, a nossa tendência é compartilhar o que nós temos. Olha só, o que eu tenho me satisfaz a esse ponto de eu dar para as pessoas. Então, a gente tem que entender que esse ambiente de satisfação nos leva a repartir aquilo que nós recebemos de graça. E aí a gente dá a outros de graça. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 19, diz assim: dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para o que há de vir, e assim alcançarão a vida verdadeira. Então, satisfeitos, eles compartilham, eles simplesmente dão, né? Eles simplesmente estão dispostos a compartilhar e a dar uns aos outros. Filipenses capítulo 4, verso 11 e 13. Acompanhe comigo aí no telão. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de quê? De viver contente, de viver satisfeito, de viver pleno em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por alguma necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo a compreender o que é estar contente, o que é estar satisfeito. É alguém que está realmente, de fato, pleno no Senhor. E o texto ainda continua dizendo: estou alegre em Deus mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim. Aí o texto continua: apenas não tenho dito a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente, uma outra versão vai dizer, né, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Ele vai aqui relatar que ele está satisfeito. Não é a quantidade, não é o montão, mas é que, de fato, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo estava ensinando a mim
e a você a ser uma pessoa satisfeita. Não tem coisa melhor do que a gente estar do lado de alguém satisfeito, gente. Não tem coisa melhor alguém acordar pela manhã e não ver falta, sabe? Não ver a desgraça, mas ver as soluções da vida. Porque pessoas satisfeitas, elas olham para a vida como, de fato, dizendo, eu sou uma solução para os problemas dessa nação. Eu sou a solução para os problemas da minha casa. Porque uma pessoa satisfeita, ela sempre está disposta a repartir. E ela está tão bem que ela quer partilhar com as pessoas esse bem que ela tem. E aí ela vai partilhar, e aí ela vai dar, e aí ela vai, de fato, trazer a satisfação que ela está sentindo no seu interior para a vida das outras pessoas. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos satisfeitos. E como satisfeitos, a gente vai dar uma resposta às faltas que esse mundo nos traz. Amém? A gente vai, de fato, olhar para as faltas e vamos ser a solução disso. O texto do salmista, no Salmo de número 16, verso 8 ao 11, diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. O salmista estava dizendo, se eu tiver o Senhor, está tudo bem, nada vai me abalar, nada, nada. E ele vai dizer que a alegria plena na tua presença. Ou seja, a plenitude de alegria em Deus. No Senhor nós temos tudo, a alegria está certa, nós temos tudo no Senhor. E João capítulo 15 também vai dizer que a nossa alegria no Senhor, ela é completa. A gente cantou isso aqui, gente. A nossa alegria não depende de circunstâncias que você venha vivenciar. Nós somos completos no Senhor, nós somos satisfeitos no Senhor. Amém? Então, quando eu olho para Jesus, eu também pago um preço. Sim. Sabe por quê? Porque todas as coisas que estão aí à minha disposição, eu vou dizer não. Eu não quero olhar para isso. Eu não quero isso. Porque uma pessoa satisfeita, ela é seletiva. Ela não vai comer qualquer coisa, ela não vai olhar para qualquer lugar, porque ela está satisfeita. Então, ela vai selecionar. Então, uma pessoa que ela é satisfeita, ela de fato, ela paga um preço quando nós olhamos para o Senhor Jesus. Existe um preço de realmente renunciar à nossa carne, de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Existe um preço, foi de graça, aleluia, glória a Deus. Nós não precisamos morrer aquela morte de cruz, porque o Senhor já fez tudo por nós, aleluia. Mas existe um preço. O discipulado e seguir Jesus, existe um preço, igreja. Não é de qualquer forma que a gente segue a Jesus, não. A gente nega a si mesmo. A gente toma uma cruz e a gente segue a Ele. A gente renuncia às nossas paixões, os nossos desejos. Mas por quê? Porque eu sou seletiva, porque eu sou satisfeita no Senhor. Então, assim eu ajo na minha vida. Então, o texto vai trazer isso para a gente. De Mateus capítulo 13, versos 45 e 46. Na parábola da pérola de grande valor. Diz assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Veja só, esse negociante está atrás de quê? De pérolas preciosas. O que é que ele faz quando encontra uma pérola preciosa? Ele faz o seguinte, ele vende tudo o que tinha e a compra. Existe um preço. Ele encontrou a pedra preciosa e ele simplesmente vendeu tudo para ter essa pedra preciosa. O Evangelho do Senhor, Jesus é essa nossa pérola preciosa. Nós temos que entender que em alguns momentos a gente vai ter que deixar tudo para segui-lo. É sobre isso, discipulado e seguir Jesus, existe um preço e que eu e você temos que fazer, porque senão de nada vale. Aí você vai viver uma vida insatisfeita, porque você não olha para Ele. Você vai ver que existem faltas na sua vida, porque você não olha para Ele. E aí você vai vir para a igreja e dizer, por que minha vida é assim uma desgraça? Porque você não olha para Jesus, de verdade. É isso. Porque você não deixou tudo, você não pagou o preço de simplesmente de ter o Senhor. Porque se você tem o Senhor, você tem tudo. E aí você deixa todas as coisas para segui-lo. Para segui-lo. Jesus é a nossa pérola de grande valor. Se você encontrar, gente, uma pedra preciosa de grande valor, é de grande valor, custa muito. E quando você tem ela, basta você ter aí um cordão de ouro, você diz, meu Deus, não sei quantos quilates são, né? Você já pensa no valor, já pensa em levar para pesar, para saber quantos quilos tem aquele ouro, né?
Por quê? Porque é algo precioso e é valioso demais. E quando nós temos o Senhor, esse valor é inestimável. Depois disso, Jesus ia passando, Lucas 8, do 1 ao 3, pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Essas mulheres entenderam que Jesus era a pedra de grande valor, a ponto de dar tudo, a ponto de sustentar o ministério de Jesus, só para tê-lo ali. E olhe que mulher não era, chamada para ser discípula de Jesus, não, mas elas faziam de tudo para ter o Senhor Jesus, a ponto de pegar os seus bens e sustentar a vida de Jesus e de todos os seus discípulos, para simplesmente ter Jesus por perto. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus Pai. O que é que custou para Estevão? A sua vida. Até que ponto você está disposto a olhar para Jesus, a seguir a Jesus? Perder famílias, perder bens. A gente canta tantas canções belíssimas, né? Aquela música A Ele, do Drops, né? A gente diz, ai, deixo tudo. Será? De verdade? Você venderia algum bem seu para dar ao Senhor? Você deixaria pai, mãe, o que fosse para seguir ao Senhor? Se você soubesse com certeza que na sua casa tem uma pedra de grande valor, você sairia daqui agora atrás dessa pedra de grande valor. Se você soubesse agora que alguém da sua família deixou um bem para você, você sairia daqui agora para ir atrás. Sim ou não? Sim. Me diga não, tá? Deixa de hipocrisia. Porque eu mesmo acho que talvez era uma daqui que saía. Gente, licença, vou deixar vocês, porque aconteceu alguma coisa ali fora e eu tenho que resolver. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente sabe que temos algo de grande valor, a gente vai atrás. Mas a Bíblia diz que Jesus é essa pedra de grande valor. O que é que você tem feito para segui-lo? O que é que você tem feito para de fato estar com ele? Essas mulheres deixaram tudo, deixaram seus bens à disposição. Estevão olhou para os céus e teve a sua vida ali, martirizada, por causa de Jesus, porque olhou para o céu, porque decidiu seguir ao Senhor Jesus. O que é que nós estamos dispostos? Gente, custa caro seguir o Senhor. Custa a sua vida, custa os seus desejos, suas vontades. Esse período agora, acho que desde julho, eu decidi a não assistir nada no Netflix, nem filmes, nem séries, nada. Porque o Senhor me confrontou e disse, Linda, até que ponto você estaria disposta a deixar todos esses entretenimentos que você tem na sua vida? Porque a gente diz assim, eu preciso de um filmezinho, preciso de uma série para relaxar, né? Sim ou não, gente? Ou só sou eu? Chegava em casa e ficava só naquela secura de chegar em casa e assistir, porque eu precisava relaxar, né? Uau, eu preciso descansar, né? E aí a gente vai atrás de coisas para a gente descansar. E aí o Senhor me disse, Linda, até que ponto você está disposta a deixar esses entretenimentos que você disse que é para relaxar e que de fato não relaxa porque no outro dia você está cansada? No outro dia seu corpo não está relaxado? Pelo contrário, você vai trabalhar cansado, já acorda, né, com aquele peso no corpo, parece que não consegue se levantar, não tem força. Por quê? Porque o seu entretenimento lhe traz cansaço. E aí eu disse, amém, Senhor, glória a Deus. E eu deixei. E, gente, eu estava compartilhando até com Celinha, sábado, e eu disse, Celinha, eu estou sem falta, eu não estou sentindo nenhuma falta disso. Parece que isso não faz parte mais da minha vida. E, de fato, não faz, né? E aí eu digo lá em casa, eu digo às meninas, né, eu digo, gente, eu sou evangélica, eu não assisto nada dessas coisas. Eu sou evangélica. Mamãe, eu sou evangélica, eu não assisto essas coisas. É só uma expressão, tá, gente? Por favor. Então, assim, até que ponto a gente está disposto a seguir a Jesus? Porque nós entendemos que Ele é a nossa pedra de grande valor. Eu queria finalizar com um salmista,
que diz no Salmo de número 34, 5, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Olha o que eu estou dizendo, gente. Que não sou eu, estou só apenas lendo o que o texto diz, o que o salmista diz. Os que olham para ele estão o quê? Radiantes de alegria. E não há decepção. Sabe por que a gente vive essa vida decepcionada? Porque toda a gente está decepcionado, né? Nossa, estou arrasada, olha o que aconteceu. Porque a gente não olha para Jesus. A gente olha para as pessoas, a gente se decepciona. A gente vai olhar para os governantes, a gente vai se decepcionar. A gente vai olhar para os problemas e a gente vai se decepcionar. A gente vai olhar para a nossa conta bancária e a gente vai se decepcionar. A gente vai se decepcionar. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente fica com o nosso rosto, com expressão de alegria. E ainda mais, não há decepção. Quantos aqui querem viver uma vida sem decepção, gente? Ixi, decepção é tão chata, né? É ruim, né? A gente se decepcionar. Mas quando a gente olha para Ele, a gente não fica assim. Pelo contrário, a gente fica alegre. Sabe por que a gente fica alegre? Porque é a pedra de grande valor. Aí você encontra a pedra de grande valor. O que é que você faz? Se alegra. Você sai correndo. E aí não há decepção, porque você sabe do valor que é tão grande, que você não olha para a falta, você não vê nada. Você diz, eu tenho tudo, eu tenho uma pedra de grande valor. Jesus, eu olho para Ele e eu vejo que eu estou satisfeita, eu tenho tudo nele. E não há falta. É simples, gente. Sim ou não? É simples demais. Só olhar para Ele. Essa é a mensagem da minha vida. Olhar para Jesus. Quem caminha um pouco comigo diante da decepção, eu sempre digo, gente, vamos olhar para Jesus, vai ficar tudo bem. Olha para Jesus. Olha para Jesus, vai ficar tudo bem. E aí, quando a gente contempla Jesus, a gente vai para um outro nível. A gente para tudo. Não olha para a tela, não olha para canto nenhum, vou olhar para o Senhor. A gente vai ver, por exemplo, o profeta Isaías, quando ele contempla o Senhor assentado no trono, a Bíblia fala que ele diz assim, quem sou eu diante desse Deus? Um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece a sua natureza, porque ele olha para ele. Ele olha para o Deus Altíssimo e diz, espera aí, eu não sou ninguém diante desse Deus. Gente, a gente vai ver o apóstolo João, lá em Apocalipse, a experiência que ele teve ao olhar para Jesus. A Bíblia diz que ele caiu como se fosse morto. Quando nós olhamos para o Senhor, nós contemplamos a sua face, nós vemos quem é Ele, nós vamos ver a pedra de grande valor que nós temos. E a gente vai contemplar esse Deus, e a gente sai dessa atmosfera, desse mundo físico, e vamos para um outro ambiente, onde nós temos tudo nele. Amém? Temos tudo nele, nós vamos fazer de tudo para tê-lo. Eu tenho feito uma oração, sabe? E a minha oração, eu vou colocar aí para vocês no telão. Diz assim, Deus, eu quero mais de Ti, e eu pago qualquer preço que for para Ti ter. A minha vida, desde que eu encontrei Jesus, desde que eu entreguei a minha vida a Ele, essa tem sido minha oração. Eu quero mais do Senhor. E eu vou fazer de tudo para ter o Senhor. De tudo. De deixar o que tiver que ser deixado. Sabe? De simplesmente, se algo tem me desviado o meu olhar do Senhor, eu vou deixar. Como eu disse a vocês, eu deixei os entendimentos, eu deixei as coisas que me davam certa sensação de descanso ou de relaxamento, porque eu sei que no Senhor eu posso descansar de verdade. Porque Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Se eu olho para Ele, eu tenho um descanso na minha alma. Não são as coisas desse mundo que vai trazer prazer ou descanso para você não, queridos. É olhar para Jesus, é estar com Jesus, é contemplar Jesus, é saber que Ele é o seu pastor. Nele nós temos tudo. É no Senhor que nós temos esse descanso para a nossa alma.
não é naquilo que você pode ter, naquilo que você pode construir, não é. Muitas pessoas construíram muitos castelos, muitos bens estão aí. Aonde estão essas pessoas? Dentro dos seus castelos, com medo de sair, porque nada disso vai satisfazer a alma de uma pessoa, mas só o Senhor. E eu quero convidar você hoje de verdade, a olhar, a querer ter o prazer, o desejo, a buscar em sua vida, a olhar para o Senhor, a dizer todos os dias: Senhor, eu não quero olhar para as moscas, eu não quero ser como as moscas, em olhar para as desgraças, olhar para, sabe, as coisas impuras. Eu quero olhar para o Senhor, eu quero ter um coração puro, aonde eu vou ver ao Senhor. E sabe por que às vezes a gente não vê a Deus? Por causa do nosso coração puro, alimentado por coisas impuras desse mundo. Aí você não vai ver a Deus mesmo. Porque o princípio é: bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Aí você diz: eu não vejo Deus, eu não ouço Deus, por causa desse coração impuro. Porque você alimenta o seu coração com as impurezas desse mundo. E aí você não vai ver mesmo a Deus. Mas os que olham para Ele ficam com seus rostos radiantes de alegria. E não há decepção quando você olha para o Senhor.